Graças e paz, irmãos, amém? Bom estar aqui novamente com vocês. No segundo domingo de novembro, todo ano a gente faz uma oferta. Nós chamamos de oferta de resgate pelas nações. Eu estava vindo agora de casa para cá, eu estava orando pela Coreia do Norte. E um avivamento, irmãos, nos conduz às nações. Um avivamento nos ensina, nos leva a interceder pelos povos não alcançados. Em toda a história da igreja, quando houve um avivamento, a igreja se lembrou dos povos não alcançados. Eu não creio que haja algo mais forte no coração do Senhor hoje do que isso que Ele quer passar para a igreja, do que os povos não alcançados. E a Coreia do Norte são 22 milhões de habitantes, irmãos. Só que eles são escravos do regime comunista. A Coreia do Norte tentou estabelecer um comunismo puro, e muitos orfanatos. A Coreia do Norte produz, no norte do país, produz a metade dos alimentos que necessita. No sul, produz 70%. Então você tem 50% de necessidade de alimentação do povo no norte e 30% no sul. A capital fica no sul. E ano passado eu arrisquei minha vida lá. E na verdade, irmãos, eu tinha mesmo vontade de ter ficado por lá mesmo. Não aconteceu. Quem sabe um dia vai acontecer, se o Senhor quiser ou não. Estou nas mãos do Senhor para isso ou não. Ele sabe o que fazer da minha vida e da nossa vida. E então, irmãos, são 22 milhões de escravos do regime. Pessoas que mal têm um prato de comida por dia. 22 milhões de pessoas. Não têm o que comer, o que vestir. Agora começa o frio lá, final do ano. Nós já estamos dia 10 de novembro, já deve estar algo tipo 5 graus abaixo de zero. Pode chegar a 15, 20 graus, 25 graus abaixo de zero. E o povo não tem com que se aquecer suficientemente. E eu estava intercedendo pela Coreia do Norte quando eu vinha para cá. E sabe, irmãos, puxa, mas melhorou muito, hein? Que mão santa você tem, irmão. Eu estava agora mesmo intercedendo pela Coreia, e eu estava me lembrando. Hoje de manhã eu estava orando no monte, e enquanto eu orava, eu estava ouvindo o livro de Juízes. E o livro de Juízes fala de Jefté. Jefté foi um dos juízes, só que ele era filho de uma prostituta. E quando ele já estava um pouco mais crescido, ele foi expulso de casa pelos seus irmãos, porque ele era um filho bastardo. Só que se tornou um grande guerreiro.
e ele teve uma filha única. Ele só teve uma filha. E quando ele estava em luta, quando ele foi escolhido pelo povo dele para libertar, porque o povo dele caiu nas mãos dos amonitas, como escravos, filhos de Amon, escravos dos amonitas, já há muitos anos. E ele, como era um grande guerreiro, ele se tornou um grande guerreiro, ele foi escolhido pelo seu povo para libertar Israel dos amonitas. E olha o que aconteceu. Quando ele foi enfrentar os amonitas, ele fez um voto. Ele falou assim: se o Senhor me der a vitória sobre os amonitas, quando eu voltar para casa vitorioso, a primeira pessoa que eu encontrar, eu vou oferecer em holocausto ao Senhor. Olha que voto esquisito, estranho, louco, mas ele fez. Ele era um homem de muita coragem na batalha. E sabe o que? Quando ele chegou, ela veio dançando, porque já sabia da vitória dele. Ela veio dançando com outras moças, comemorando a grande vitória da libertação do seu povo. E ele descaiu do semblante e falou para ela do voto. Sabe o que ela respondeu? Meu pai, cumpra-se em mim o voto que o Senhor fez. Irmãos, Deus não está brincando. Deus não brincou quando Ele quis nos salvar. Ele não está brincando hoje. E se você quiser alcançar aquele momento do casamento com Jesus, você vai ter que fazer um voto desse tipo, de morte. Jefté matou a sua filha e a queimou no altar do holocausto. Sua filha única. Imagina o quanto ele amava essa menina. Não tinha nem mais um filho, só tinha aquela moça. Mas ele fez o voto. E ele cumpriu o voto. Está lá em Juízes, capítulo 11. Então ele cumpriu o voto. E estudando o livro de Ruth, irmãos, nós vamos chegar, hoje eu começo a falar sobre o voto de Ruth. Por que eu não falei ainda? Quantas vezes eu já ministrei aqui, vocês lembram? Acho que umas 4 ou 5 vezes. 7 vezes. 7 vezes? Essa é a 8ª vez. Meu Deus. Eu não falei do voto de Ruth ainda, sabe por quê? Porque vocês não podem fazer um voto precipitado. E se você vem aqui 6 da tarde, com sol quente, é porque vocês querem. Amém? Amém. No entanto, voto implica em morte. Aliança de morte. A palavra do Senhor diz: é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Então não quero que ninguém faça um voto na emoção. Que voto é esse? É de alcançar aquele dia que Ruth alcançou, do casamento com Boaz. Quem quer? Mas não faça um voto precipitado. Não vou ainda assim desafiar você a fazer esse voto, apesar que hoje vamos começar a estudar o voto de Ruth.
que ele fez com Noemi. Eu estava ouvindo, irmãos, hoje o livro de Juízes, e quando chegou na história de Jefité, parece que eu parei, eu parei de orar, porque eu oro ouvindo a Bíblia, e eu parei de orar, e quando a filha dele declara: papai, por favor, cumpra-se em mim o seu voto. Ela não se opôs um instante, não arranjou uma desculpa, mas ele ia morrer, Geraldo. Ele ia morrer, ele ia cortar o pescoço dela em cima de um altar de pedra, ia queimar ela sabia disso. Sabe a nossa questão, irmãos, como povo de Deus, a nossa questão para alcançar o que Deus tem para nós, é uma só, é a qualidade do nosso caráter, é só isso. Essa é a nossa questão. Olha o caráter dessa moça, olha o caráter desse homem. Ah, minha filha, eu vou cumprir, não tem jeito, porque eu fiz um voto a Deus. Amém. E Deus me deu a vitória contra os amonitas, entendeu? Nós estamos falando, irmãos, de vida ou morte. Nós estamos falando de algo muito sério. É o momento em que nós precisamos tirar a nossa vista daqui e olhar para eles, estamos com nossos olhos fixos nele. Sabe, irmãos, eu trouxe aqui 3 livros. Eu quero falar uma coisa para vocês sobre esses 3 livros. Quando Ruth chegou a Belém, ela se preocupou com a sua sogra e com seu sustento. E ela falou para Noemi: eu vou rebuscar, eu vou procurar comida. Elas não tinham comida, elas estavam extremamente pobres, e ela foi rebuscar. Chegando num certo campo, na colheita da cevada, era tempo da colheita da cevada. A cevada na Bíblia, irmãos, fala de ressurreição. Então ela chegou, começou a rebuscar, e casualmente, diz o livro de Ruth, ela foi rebuscar nos campos de Boaz. Casualmente, por casualidade você está aqui hoje, não é? Por casualidade eu estava morando num hotel em 1955, aqui na Avenida Goiás, chamava-se Morrinhos Hotel, de uma prima, uma prima nossa. E chegou ali um evangelista que me levou a Jesus. Foi casualidade, não foi? E ela começou a rebuscar. Só que tinha muita gente rebuscando. Muita gente. Porque os campos de Boaz eram muito grandes, ele era um fazendeiro muito rico. E o que isso significa, irmãos? Para que nós alcancemos um avivamento começa com o nosso relacionamento com a palavra. É aqui que tudo começa. E claro, com a oração, não vamos falar da oração agora, mas é com o nosso relacionamento. Esse rebuscar significa apanhar alguns cachos de cevada
que caem dos segadores. Apenas um versículo aqui, um ali, um ensinamento aqui, um ensinamento ali, e você vai recolhendo aquilo no seu coração, você vai anotando aquilo no seu coração. O Espírito Santo revela, você lê um texto, o Espírito Santo revela alguma coisa aqui, revela algo ali na frente, e assim você colhe um pouco, você colhe alguns cachos, de repente você lê um salmo. Hoje eu ouvi lá em cima, eu falo, sabe por quê, irmãos? Porque se eu não puder ser um exemplo para vocês, eu não posso pegar esse microfone. E se o pastor de vocês me confiou esse microfone, é porque ele crê que eu posso ser um exemplo para vocês, entendeu? Hoje eu ouvi 78 salmos. Eu ouvi o livro de Juízes, e o livro de Juízes eu já tinha ouvido ontem até o capítulo 8, terminei de ler, de ouvir, aliás, e ouvi 78 salmos, mas quando eu cheguei no Salmo 66, aconteceu o que havia acontecido quando eu ouvi a história de Jefté e a filha dele. Eu comecei a chorar, e eu parei. Eu sempre oro andando, eu ajoelho poucas vezes para orar, e eu coloquei no começo de novo do Salmo 66, eu estava chorando, e eu estava colhendo algumas verdades daquele Salmo, como eu colhi uma verdade muito profunda, sobre o caráter do cristão, especialmente na filha de Jefté. Que moça! Como eu queria ter a coragem daquela moça, como eu queria ter o caráter daquela moça, como eu queria morrer. Mas quando eu chego naquele salmo, irmãos, eu ouvi de novo, e fiquei pensando, meditando nas palavras daquele salmo. Rebuscar é isso. Você ama a palavra, você se relaciona com a palavra, você medita na palavra, você decora a palavra. Eu sempre decoro alguns textos, e aquelas verdades vão começando a fazer parte da sua vida, começa a fazer parte do seu caminhar, do seu comportamento. Aquelas verdades vão se tornando vivas no seu espírito, e irmãos, na medida em que você vai colhendo, um tesouro vai se acumulando dentro de você. Amém. São as riquezas de Cristo, que o Senhor, o Espírito Santo, vai depositando. E sabe o que eu faço? Eu escrevo. Eu compro bons cadernos. Esse aqui eu comprei lá em Varanasi, lá na Índia. Eu compro bons cadernos. Eu não compro cadernos muito grossos, com muitas matérias. Geralmente aqui, ó, aqui não tem 80 ou 100 folhas, páginas. Não é bom cadernos grandes para você anotar. Hoje muitos anotam no laptop, no iPad, tudo bem. Só que se dá um crepe lá, você perde, né? Perde tudo, né? Isso aqui não perde não. Eu tenho caderno de 1977, quando comecei a anotar tudo. Isso aqui já está mais de já quase 7.000 páginas, né? Esse aqui começa com 6.500, a página deles começa 6.500, né? Então, vai rebuscando.
vai rebuscando, vai amando mais a palavra. E os tesouros do Senhor vão sendo depositados no seu espírito, sabe? Sabe, irmãos, é assim que começa um avivamento. O avivamento começa quando você está rebuscando a palavra. Irmãos, lá na MCM, sabe como nós caminhamos? Algumas verdades que nós caminhamos em cima delas. Mas uma coisa, uma palavra em cima da qual nós caminhamos é a seguinte: como realizar uma obra que vai durar para as próximas gerações sem se corromper. É o nosso desafio. Obras vêm, obras vão. Algumas ficam, algumas passam, não é? Aqui tem 3 homens. Um ainda é vivo, eu creio. Ele é bem jovem, eu não tenho certeza, mas é 99% que ele ainda é vivo. Jos McDowell. Esse livro aqui, eu falei dele já aqui, é Evidência que Exige um Veredito. São 2 volumes. Aqui, Jos, ele mostra, irmãos, a veracidade da palavra de Deus, das profecias. Ele prova pela ciência, pela palavra e pela ciência, a veracidade das profecias. Uma das obras mais importantes que já foi escrita, que o Espírito Santo já confiou a alguém. Vou dar um exemplo para vocês. O livro de Ezequiel, isso é estudo dele. Ele fala 7 coisas a respeito da cidade de Tiro. Todas elas se cumpriram literalmente. Para que fosse algo criado por Ezequiel, pelo espírito de Ezequiel, algo assim, humano, entendeu? Olha o que ele fala aqui: se Ezequiel tivesse, em sua época, olhado para Tiro e tivesse feito essas 7 predições pela sabedoria humana, essas estimativas indicam que as chances de todas elas se concretizarem seria de apenas 1 em 75 milhões. 1 em 75 milhões. Então, esse irmão, irmãos, ele foi muito profundo na palavra, mas ele somente rebuscou os campos de Boaz. Aleluia. Os campos de Boaz, isso aqui é infinito, irmãos. Isso não tem fim, isso aqui, irmãos, um outro embão, dá vontade de comer. Sabe, irmãos, eu queria chegar onde um homem desse chegou. Aqui, ó, C.H. Mackintosh. Esse homem, irmãos, escreveu uma série de estudos sobre a igreja, baseado nos livros de Moisés, os 5 livros de Moisés. Sobre Deuteronômio são 2 livros, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Então são, se não me engano, 6 livros que ele escreveu. Há quanto tempo, irmão? Isso não tem menos que 200 anos que ele escreveu isso. Como realizar uma obra que vai durar para as próximas gerações? Está aqui, ó, na minha mão. Na minha mão. Glória a Deus. Tudo que você fizer, tudo que você fizer, que você não fez através
de uma dor que às vezes passa pelo coração da gente. São obras mortas. Tudo que você fizer que não for feito através das intercessões, das dores de parto, são obras mortas. Não vai durar. Talvez não vai durar nenhuma geração. Essa aqui tem mais de 200 anos. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz, irmãos? Aqui, ele está aqui, ó. Ele nasceu em 1820 e morreu em 1896. Recentemente eu comprei tudo novo, que eu tenho isso aqui antigo. Eu não vou comprar novo, porque de repente o antigo estraga qualquer coisa. Isso aqui é mel que escorre da rocha. Entendeu? Rebuscando os campos de Boaz. Aqui tem um livro. O Evangelho de acordo com Lucas, autor Campbell Morgan, está em inglês. Campbell Morgan, ele foi pastor na capela de Westminster. Esse aqui tem, aqui não fala quando, mas aqui tem uns, isso aqui deve ter 200 a 300 anos. Isso aqui é um comentário de Lucas. Sabe quantos anos ele ficou estudando Lucas? 20 anos. Para escrever esse livro aqui, ó. 20 anos. Não tem. Podia traduzir em português isso aqui. Isso aqui é coisa rica demais, entendeu? Então é assim que a gente começa, irmãos. Lá estava Ruth rebuscando. Interessante que durante o dia ela começou muito cedo. Quando chegou no final do dia, colhendo cacho por cacho, diz numa versão que eu tenho, não essa aqui, que ela descansou alguns minutos durante o dia. Meu Deus. Isso aqui não é para preguiçoso. Ela descansou alguns minutos. E sabe quantos quilos de cevada ela colheu em um dia, colhendo cacho por cacho? 37 quilos. 37 quilos de cevada. Entendeu? Irmãos, comece assim. Comece com um amor diferente pela palavra. Apaixone-se pela palavra, sabe? Apaixone-se. Você está aqui para fazer uma conquista. Salmo 2:8. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Então preste atenção. Você pode conquistar a Coreia do Norte através das suas intercessões. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. Você está aqui para fazer uma conquista. E essa conquista, ela inicialmente não fala de dinheiro, em investimento financeiro. Ela fala em oração. Pede-me. Isso fala de intercessão pelas nações. Então é assim que você vai alcançar aqui uma conquista. O que você alcançar aqui, e Deus já sabe, está nesse livro, que foi entregue a Ezequiel. Já está lá. Há uma referência desse livro lá em Apocalipse, capítulo 5 e capítulo 8. Então, para que você alcance o casamento com ele, você precisa alcançar nações. Você precisa conquistar nações, seja pisando lá,
seja intercedendo, seja investindo, isso é necessário. Agora, eu não estou falando de algo onde você não se envolve, algo onde o seu coração não está envolvido. Você pode investir R$1 milhão para que a Coreia do Norte conheça Jesus e não alcançar nada em termos de herança. O coração tem que estar envolvido. Essa obra se faz com o coração. Enfim, irmãos, deixa eu continuar explicar a questão do livro. Quando você terminar a obra que ele tem para você, o livro vai ser fechado. E perante o tribunal de Cristo, esse livro vai ser aberto. Quem vai poder abrir esse livro? É o dono do livro, é o autor do livro. Você está escrevendo um livro, é o autor do livro, está lá, toda a sua história, toda, está lá. Salmo 139, lá no intensivo eu explico isso em detalhes e detalhes. Então, esse livro consta o que você fez e o que você não fez, para tomar posse da sua herança lá em cima. Então, veja o que você vai colocar nesse livro. Amém? Qualquer dia nós talvez falamos um pouco mais, mas lembra desse livro. O que eu quero destacar agora é outra coisa. Veja o capítulo 3 de Ezequiel, verso 1. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas desse rolo que te dou. Eu comi e na minha boca era doce como mel. Então, aqui está o livro. Nesse livro aqui tem tudo que você precisa conhecer. Amém. Respeito do alcance daquilo que tem para você, está tudo aqui. Amém. Santificação, ministério, está tudo aqui. Então come o livro. Então isso aqui é para comer. Isso aqui é para comer. E é para encher o estômago. Só que quanto mais come, mais fome tem, né? Você come, a fome aumenta, né? Então comece a comer muito, né? Comece a comer muito. Comece a rebuscar e fazer a sua própria colheita. Aquilo que ele tem para você. Não fique só usando a lanterna do pastor no púlpito. O pastor está lá com a lanterna iluminando e trazendo revelações para o povo. Mas quando você caminha para Deus e você começa a conhecer isso aqui, Ele vai começar a revelar a você as próprias verdades que Ele tem para você. Não quer dizer que você não vai continuar usando a lanterna do pastor, né? Não é isso. Mas agora você chegou: pastor, eu já tenho umas coisas para te contar. Ele me confiou umas verdades. Então comece a rebuscar. Comece a anotar. Comece a escrever. Você mostrou um caderno. Deixa eu ver seu caderno. Está meio michuruca. Passa limpo. Ainda bem que tem. O seu é melhor, hein? O desse rapaz é melhor, né? Claro, não é igual o caderno de Varanasi, claro, né? O de Varanasi é melhor, né? Sem dúvida nenhuma, né? Irmãos, o tempo está acabando. Vamos para Ruth, capítulo 1.
Nós já falamos sobre capítulo 1, né? Nós já falamos de Orfa, que voltou para Moabe, né? Vocês se lembram? Quem se lembra que nós falamos de Orfa? Ok, a maioria não lembra, mas ok. Agora, né, não vamos repetir tudo. O fato é que Ruth, irmãos, ela... veja o versículo 14. 1,14. Então de novo choraram em voz alta. Quer dizer, Noemi e as duas noras. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Essa palavra aqui, irmãos, a palavra usada aqui é como se fosse um cimento. Se fosse, a palavra é betume, que é mais forte que o cimento. Colou. Isso fala de aliança, entendeu? Colar, né? Isso fala de aliança. Então, se você quiser desejar um avivamento na sua vida, isso aqui precisa acontecer com você. E olha, irmãos, nos momentos difíceis, nos momentos de dor, em certos momentos, o caráter se revela. É nos momentos difíceis que o caráter das pessoas se revela. Então, Ruth se apegou a ela no pior momento da sogra dela. Cuidado. Se você quiser alcançar isso, alcançar um avivamento, alcançar o casamento com o seu Boaz lá em cima, aliança. E uma aliança sempre implica em morte. Você vai ver aqui, sempre implica em morte. Lembra da filha de Jefité, né? Lembra de Jefité com a filha dele, né? Sempre a morte está envolvida em uma aliança. Então, se você quiser, aqui nós temos uma base bíblica para você alcançar um avivamento na sua vida, e você alcançar o casamento com ele lá em cima. Irmãos, é uma pena, mas a maioria não vai não. A maioria das pessoas não vão alcançar. Não vai. Sabe por quê? Por causa do caráter. E também por causa da teologia, viu? Tem uma teologia aí de uma porta dessa largura, entendeu? Levanta a mão, pronto, já... Levanta a mão hoje, amanhã já é ordenado pastor, se não for apóstolo, entendeu? Então, essa teologia de porta larga está gerando uma igreja no Brasil sem caráter, sabe? Sem santificação, uma igreja que mente, crente que não sabe o que é. A palavra do Senhor diz que o caráter de Jesus são 7 colunas: santidade, verdade, justiça, bondade, fidelidade, servidão e integridade, são 7 colunas. Estou cansado de ver pastor que não cumpre o que fala, irmãos. A Bíblia diz no Salmo 106, o Senhor procura os fiéis da terra para que habitem com eles. Fala de fidelidade. Se você não for fiel em toda a sua vida, tudo que aquilo que o Senhor mandou fazer, naquilo que você falar, você não tem que falar, mas se você falar, cumpra o que você falou, porque senão você não vai morar com ele. Você pode até ir para o céu, não vai morar com ele. Então aqui está, irmã Ruth se apegou, ela colou na sua sogra.
versículo 15, disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada, você vai ser provado, na aliança que você fizer, você vai ser provado. Ô Ruth, por que você também não volta? Volta, a situação está difícil, a gente nem sabe se vai ser recebido lá em Belém, a gente é viúva, a viúva era muito desprezada na cultura do Oriente, e ela agora tinha perdido a herança, ela perdeu a herança, ela voltou como mendiga, praticamente. Volta, por que você não volta? Não, eu vou ficar com você. Amém. Dê o que der, eu vou ficar com você. Aliança é isso, entendeu, irmãos? Aliança é isso. E, irmãos, olha o verso 16, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Lembra, o Senhor Jesus certa vez, ele fez um discurso bem forte, ele falou assim, ó, quem não bebeu meu sangue, não tem parte comigo, quem não comer a minha carne, não tem parte comigo. O que aconteceu? O pessoal vazou, você vai ser provado, e na prova, muitos, infelizmente, qual a principal característica dessa moça, irmãos? Submissão. Ela se submeteu à sua sogra. Submissão. Ela entendeu, ela tinha um entendimento espiritual. Ela entendeu que ela não podia deixar a sua sogra, especialmente naquele momento. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Quem se submete tem direção. Aleluia. Quem se submete, ela sabe, ela tem algo espiritual dentro dela, ela sabe. Olha aqui, ó, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Ela tem o caminho, ela vê o espiritual, ela tem discernimento, e ela se submete, porque ela se submeteu, agora ela sabia o caminho a seguir. Eu vou seguir minha sogra, eu não vou voltar para Moabe, por causa da submissão. Ela entendeu, porque a obediência, irmãos, ela vai até um certo ponto. Orfa, ela foi até um certo ponto, mas quando a prova veio, ela voltou. Não dá certo, tal, eu acho que não é bem por aqui, e tal, eu não concordo com isso, aquilo, e tal, e começa a arrumar explicações, e quebra a aliança. Orfa quebrou a aliança que ela tinha com a sogra dela. A submissão, ela tem algo muito estranho na submissão. Ela é meio sem lógica. Não tem muita lógica às vezes. Às vezes a submissão não se submete à lógica, mas se submete. Meu Deus! Ela se submete. Foi assim que aconteceu com Ruth, né? Quem se submete tem direção, sabe aonde quer chegar, sabe aonde vai chegar e alcança. Por isso ela alcançou. Quem se submete, alcança.